Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da Unifev. Bom, o nosso tema de hoje é a chamada rescisão indireta, ou seja, a justa causa patronal, prevista lá no artigo 483 da CLT. Então vejam só, nós falamos sobre a resilição do contrato de trabalho, a resolução do contrato de trabalho e a rescisão do contrato de trabalho. Termos extremamente aí precisos e que definem cada situação aí de cessação do contrato de trabalho, ok? O que é importante a gente temos aí como princípio para tratar deste ponto da matéria? A rescisão indireta do contrato, ela vai ser caracterizada pela aplicação, por parte do empregado da rescisão. Então veja, não é o empregador que vai dispensar o trabalhador por justa causa, como diz lá o 482, ao contrário, é o empregado que vai dar o contrato como rescindido por falta grave patronal. Olha só o que diz a lei sobre a falta grave patronal. A dispensa indireta se configura por deliberação do empregado, mas ela ocorre em razão da justa causa praticada pelo empregador, tornando inviável ou indesejada a continuidade do vínculo de emprego. Assim, trata-se da hipótese inversa à dispensa com justa causa. Enquanto nessa modalidade de terminação do contrato de trabalho a falta grave é praticada pelo empregado, na dispensa indireta a falta grave é praticada pelo empregador. Então, olha como os institutos são distintos, Enquanto nós temos a justa causa do empregado, a falta é cometida pela parte hipossuficiente, no caso da falta grave patronal ou na dispensa indireta, é o empregador que faz aí o ilícito, é algo grave que impede a continuidade daquela relação jurídica, tá? Ainda dentro do conceito, veja que a dispensa indireta não pode ser confundida com a demissão, pois naquela a cessação do vínculo decorre especificadamente de falta praticada pelo empregador, ou seja, na dispensa indireta a hipótese é de resolução, enquanto que na demissão é resilição. Cuidado com isso, São termos bastante aí importantes. E na rescisão indireta vai gerar o que ao trabalhador? O pagamento do aviso prévio, férias vencidas e proporcionais com 1/3, 13º salários vencidos e proporcionais, saldo de salário referente aos dias trabalhados, multa dos 40%, seguro-desemprego e saque do FGTS. Então, veja, é como se fosse uma dispensa sem justa causa, em tese, Mas só que ela acontece por falta grave patronal, ok? Então, temos que tomar bastante cuidado com isso na hora de ingressar com a ação e fazer os pedidos corretos, Olha, vim aqui buscar rescisão indireta, faça os pedidos lá corretamente, perfeito? Bom, outra situação que a doutrina traz para a gente é o seguinte: na hora que acontece a falta grave patronal, em tese, o trabalhador precisa deixar de prestar o serviço. E se ele deixar de prestar o serviço e isso não for comprovado, há um risco de caracterização de abandono de emprego. Olha só que dificuldade, Então vamos imaginar que o trabalhador cria uma situação que aquilo não seja tão grave e pode, consequentemente, gerar aí a falta grave caracterizada como abandono de emprego, que ele vai deixar de prestar o serviço. Isso tudo nós vamos ver na nossa aula. Por isso que é importante você comparecer presencialmente na nossa aula lá através da ferramenta Teams. Aguardamos vocês. Bom, e quais são os requisitos para essa falta grave ser caracterizada? Primeiro, a tipicidade, gente? Não tem jeito. As hipóteses aqui também são taxativas. O rol é taxativo do 483, igual, fazendo um comparativo com o 482. Tem que ter previsão legal. Segundo, gravidade. Uma vez que a rescisão indireta dá origem à cessação do vínculo de emprego, só deve ser reconhecida quando a falta patronal for grave. No entanto, deve ser levada em conta, obviamente, a posição do empregado, tornando a permanência do vínculo inviável. Então, isso daí vai ser muito importante na avaliação do caso. A falta é grave o suficiente que torna-se impossível aquela convivência?
Se a resposta for sim, está caracterizada a falta grave, a gente vai ver qual é a capitulação. Caso contrário, está descaracterizada a falta grave patronal. Além disso, o nexo de causalidade. Ou seja, a dispensa indireta deve ser aí efetivamente uma decorrência da justa causa do empregador e não uma forma encontrada pelo trabalhador de conseguir o objetivo de se demitir voluntariamente do emprego e com recebimento de todas aquelas verbas. É muito comum na justiça o empregado que não está mais com vontade de prestar o serviço alegar uma suposta falta patronal. Então precisamos aí de bastante cautela, né? A alegação de falta grave patronal é tão grave quanto a alegação de justa causa do trabalhador. E proporcionalidade também é outro requisito. Por quê, gente? Se aquele ato que ele diz que é capaz de ensejar a falta grave do patrão não se adequa, não vai estar caracterizado então a rescisão indireta. Então tem que ter uma proporcionalidade, né? Se é algo leve, algo que facilmente se supera, não vai estar aí caracterizado. Outro ponto de extrema relevância, imediatidade. Como nós vimos na justa causa do trabalhador. A imediatidade, algo real, próximo, né, que aconteceu ali num espaço curto do tempo. Ou seja, entre a prática da justa causa patronal e a deliberação do empregado de requerer a dispensa indireta, não pode transcorrer um espaço de tempo longo. Caso contrário, vai ser como se fosse um perdão, né? A gente sabe que o empregado, muitas vezes, acaba tolerando algumas práticas, até porque ele depende daquela situação para sobreviver. Porém, né, precisamos tomar muito cuidado nesse critério. Então, na hora de narrar os fatos, na sua ação ou na sua defesa, esse princípio da imediatidade, ele vai ser observado pelo juiz. E se a falta é distante na questão tempo, né, ela já aconteceu há muito tempo, tem um grande risco dela não ser caracterizada, tá? Bom, como a despedida indireta acarreta o fim da relação de emprego, só deve ser reconhecida se a falta praticada pelo empregador justifica a drástica medida. Veja aí o motivo. O motivo é porque o trabalho, gente, é a prioridade. A manutenção da relação de emprego é a prioridade. Então, a alegação de falta grave ela tem que ser comprovada, a prova deve ser robusta, para que isso realmente se confirme e se aplique as penalidades em face do empregador. Tem alguns cuidados, alguns doutrinadores que falam que a reiteração de pequenos atos faltosos pode tornar a irregularidade em grave para fundamentar isso, né? Então, aqueles pequenos atrasos de salários corriqueiros, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Que vai chegar num ponto que já torna-se insuportável aquilo, né? Então, tem que tomar aí bastante cuidado também o empregador, né? Porque essas faltas leves, aí, reiteradas, pode gerar aí um sério problema. Aquele princípio que a gente viu quando tratou da justa causa do empregado, no bis in idem, né? Não se verifica nessa hipótese, ok? Por quê? Como o empregado não tem o poder disciplinar, ele não vai poder dar uma advertência para o empregador e pedir a rescisão indireta. Não existe isso. Então, esse princípio aqui deixa de existir na justa causa patronal ou na rescisão indireta, assim como você queira falar. Ok? Então, o grande objetivo é mostrar para vocês o quê? Que nós temos um rol taxativo, nós temos todos aqueles requisitos da gravidade, da imediatidade, do nexo causal, da tipicidade, para comprovar a justa causa, né? E a cautela também aqui é necessária. Um assunto bastante corriqueiro no judiciário trabalhista é o seguinte: o sujeito pede demissão e depois ele entra com a ação querendo discutir a rescisão indireta. Esse erro do profissional, do advogado, é gravíssimo. A doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária defende que, uma vez que houve o pedido de demissão, você botou o ponto final naquela história com esse entendimento, com essa vontade, salvo se comprovado que o pedido de demissão foi uma fraude, né? Mas é uma prova
bastante perigosa aí no judiciário. Okay? Então, o que acontece? A partir do momento que o empregado presencia uma falta grave patronal, que é insuportável a sua manutenção naquele local de trabalho, ele deve fazer a comunicação ao empregador que o contrato está rescindido de forma indireta e enquadrá-lo no 483 e deixar de prestar o serviço. Vejamos agora as hipóteses aí do 483 rapidamente. Né? O empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Veja, são 4 situações distintas. Né? For tratado pelo empregador ou por superior hierárquico com rigor excessivo, prática corriqueira, infelizmente. Né? Correr perigo manifesto de mal considerável, outra situação aí também bastante comum no dia a dia. Então veja que as hipóteses, né, estão lá, descritas na lei, e aí você precisa pegar o caso e inserir numa dessas situações para o quê? Para pedir a rescisão indireta e reclamar todas aquelas verbas que a gente acabou de dizer aí para vocês. Então, atenção em relação a isso, ok? Outra situação, o empregador não cumprir com as suas obrigações do contrato. Veja, não é só o pagamento do salário, várias outras obrigações, vários outros deveres que são aí anexos ao contrato, também precisam ser respeitados pelo empregador e pode gerar aí a falta grave patronal. O empregador praticar ou seus prepostos, né, contra o trabalhador ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. O que a gente também viu lá quando discutiu da justa causa do empregado. Quando o empregado ofende a honra ou a boa fama do empregador ou dos gestores lá, aqui também tem a mesma situação. Então, aquele empregador que ofende a pessoa, né, do empregado, com palavras, com gestos, muita atenção aqui que pode ser caracterizado aí a linha aí do 483. Além disso, o empregador ou prepostos ofenderem moralmente aí o trabalhador ou familiares, a mesma situação, ok? Além disso, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, cuidado, né? Veja que se a pessoa recebe por tarefa ou, né, por algum ato, peças, né? Se isso daí reduzir o salário de uma forma bastante grande, pode ser um motivo. Então, o que acontece? Geralmente se convém aí ajustar que não atingindo aquele nível que seja garantido o salário mínimo para evitar esse tipo de rescisão, ok? Olha lá o que diz o parágrafo 1º. O empregado poderá suspender a prestação de serviço ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a condição de serviço. Está aí, né? É incompatível, ele pode suspender e pedir para corrigir, né, o direito de resistência ou simplesmente rescindir o contrato, ok? Além disso, a gente viu lá no parágrafo 3º 2 hipóteses que o trabalhador pode invocar a falta grave patronal e se manter no trabalho, tá? Nós vamos debater isso na nossa aula, assunto bastante polêmico, ok? Então fica aí a leitura do 483 para você. Trazendo aqui em paralelo, o 407 traz o trabalho do menor, que também reconhece a aplicação do artigo 483 no seu parágrafo único. Por quê? Quando é exigido ao menor, né, uma atividade que gere um prejuízo à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, se o empregador não corrigir aquela situação, ele pode também alegar aí a rescisão indireta e pleitear todas aquelas verbas que nós acabamos de conversar com vocês. Então, o empregado maior ou o empregado aí menor, ambos estão protegidos pela legislação, tá? Muita atenção em relação a isso. E aquele questionamento que a gente falou lá do parágrafo 3º. Rescisão indireta, pedido de rescisão indireta na justiça e a permanência no local de trabalho. Quando? A linha D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Então, não pagar o fundo de garantia,
deixar de pagar PLR, deixar de pagar o plano de saúde, você pode ingressar com a ação, trabalhando, e alegar a falta grave patronal e pedir o reconhecimento no judiciário. Além disso, a linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a reportagem dos salários. A mesma coisa aqui, né? A pessoa recebe por tarefa ou por peça, diminui drasticamente ali aquela produção, que afeta, né, a pessoa, ela está recebendo menos que um salário mínimo, geralmente é isso que tem que ser sustentado, e aí ela vai discutir na justiça. Então veja que tudo isso nós vamos debater na nossa aula, são assuntos bastante interessantes, delicados, sensíveis, né, que o judiciário, por diversas vezes, vai em favor aí do trabalhador, por outro lado, vai em favor do empregador, dependendo de como é instruído o processo, as provas são analisadas e tudo mais, ok? Então era isso que a gente tinha para falar sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Eu espero que tenha aí passado as informações para vocês e aguardo todos na nossa aula. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Um grande abraço. É isso aí, professor Vinícius.